E aí, tranquilo? Nesse vídeo eu queria falar um assunto que eu acho muito importante trazer, principalmente para a geração mais jovem. E para falar sobre esse assunto em específico, a gente vai ter que analisar uma cena do filme de Coringa, de 2019. Filme Coringa. A mensagem que eu tenho para passar é muito importante e eu peço que você preste atenção nessa cena para a gente poder analisar todo o contexto dela, porque essa cena traz uma mensagem bem pesada. Uma mensagem pesada, mas real, muito verdadeira. Sim, quase esquecendo que é muito importante falar que vai ter spoiler nesse vídeo aqui. Então, se você não assistiu o filme do Coringa, assista e depois vem para esse vídeo aqui para a gente poder refletir sobre o assunto. Beleza? E agora sim, vamos direto para o assunto desse vídeo e direto para a cena. A cena em específica é aquela que o Coringa é entrevistado pelo apresentador em um talk show. O apresentador pede para o Coringa contar uma piada, já que ele é um humorista, certo? Nesse momento, o Coringa pega um caderno de piadas e começa a escolher uma piada. É nesse momento também que o apresentador zoa ele por ter um caderno de piadas, mas enfim, um mero detalhe. Toque, toque. Quem tá batendo aí? É a polícia, minha senhora. O motorista bêbado atropelou seu filho. Ele morreu. Não. Com isso não dá pra brincar. Isso não tem graça. Sim, realmente essa piada, para a maioria das pessoas, não é engraçada. Na verdade, é um tanto até pesada. Mas é interessante o que o Coringa diz em seguida. Matei aqueles 3 investidores. O Coringa confessa, do nada, que matou 3 pessoas. A plateia fica chocada, pensando que seria uma outra piada. Aqui, o Coringa alerta todo mundo que não é uma piada, ele realmente está falando sério. O apresentador pergunta: Coringa, você está falando sério? Você realmente matou 3 pessoas no metrô? O apresentador chega a perguntar: mas por que a gente deve acreditar no que tu está falando? O Coringa, nesse momento, fala que não tem nada a perder. Então, para ele, nada mais importa. Em seguida, depois de sorrir, o Coringa comenta: minha vida não passa de uma comédia. Nesse momento, já aconteceu tanta desgraça na vida do Coringa que ele comenta: minha vida é uma comédia, é uma piada. E ele ri da própria desgraça, que é a vida dele. Peraí, deixa eu entender. Você acha que matar aqueles caras é engraçado? O Coringa responde que sim, ele acha engraçado a morte daqueles 3 caras. E ele diz mais: eu acho engraçado e eu cansei de fingir que não é. Agora, olha que legal o que o Coringa diz agora, e eu acho que isso é exatamente os tempos que estamos vivendo hoje. Olha só o que ele diz. A comédia é subjetiva, Murray. Não é o que eles dizem? E aqui o Coringa diz mais: vocês é que decidem o que é certo e o que é errado. Da mesma forma, é vocês que decidem o que é engraçado e o que não é. Nessa cena aqui, o Coringa transcendeu. Ele deu uma explicação sensacional. Desde o momento que ele falou: a comédia ela é subjetiva, ela é interpretada de diferentes formas. E eu concordo plenamente com o Coringa nessa parte. Eu acrescento uma coisa, porque para mim a comédia depende do lugar, do tempo e de quem está contando a piada. Entendeu? Para uma coisa ser engraçada, depende do lugar, do tempo e de quem conta a piada. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você é funcionário de uma empresa e você, como um mero funcionário, chega no dia seguinte contando uma piada. Ninguém vai rir. Mesmo que a piada seja engraçada, ninguém vai prestar muita atenção em você. Mesmo que você conte a piada da forma correta. Agora imagina que o seu chefe, uma pessoa que está numa posição melhor, chega contando exatamente a mesma piada. Aí sim o pessoal vai prestar mais atenção no que ele está falando e com certeza vai ter alguns risos. Aqui nós temos o quem está contando a piada. Tudo isso importa. O tempo também, ele determina o grau da piada. Hoje você não pode fazer piada de gordo porque você é gordofóbico. Hoje você não pode brincar com a cor da pessoa, né? Chamar ela de branco feito um palmito ou então negro feito um carvão. Olha pro papel em branco. Pro Danilo é um espelho. Aquilo. Você tá falando da cor da minha pele, é racismo, hein? Vou pedir pra Ju segurar meus olhos. Os olhos.
Pode segurar, isso. E Tá vendo tudo preto agora, né? agora tá. Ainda digo mais, você pode até fazer uma piada de banco, zoar a pessoa que ela é banca, né? Mas você não pode zoar o negro, fazer alguma piada referente à cor do negro, alguma coisa assim. Mesmo que seja na boa intenção, você será interpretado com más intenções. Eu lembro antigamente uma piada de negro, por exemplo. Nossa, tá tão escuro aqui que eu só tô conseguindo ver o seu dente. Tem condição de dar um particular contigo lá em cima? Aqui tá muito escuro, eu só tô conseguindo ver o teu dente. Beleza. Essa piada era muito comum, ela era até engraçada antigamente, mas vai soltar essa piada hoje pra tu ver. Vocês entendem como a nossa sociedade ela é hipócrita e até, de certo modo, louca? Mas vamos continuar assistindo o vídeo aqui. Aqui o Coringa explica por que matou aqueles caras. Ele disse que matou aqueles caras porque eles eram péssimos. Todo mundo é péssimo hoje em dia. É o que basta pra gente enlouquecer. Cara, muito forte essa cena. Eu acho de muito peso essas palavras dele. Realmente, você vai ver injustiças todos os dias. Seja no seu trabalho, seja na escola. Algumas situações assim você vai presenciar. Muito mesmo. A sociedade, ela é péssima, ela é injusta e não é à toa que as pessoas enlouquecem, né? Nesse momento, todo mundo começa a vaiar o Coringa e aí ele diz o seguinte: ah, qual é? Por que tá todo mundo tão preocupado com esses caras? Se fosse eu caído no chão, precisando de ajuda, vocês passariam por cima de mim, não estariam nem aí pra mim. Aqui o Coringa está mencionando que só porque um homem rico, poderoso, foi chorar por eles na TV, aí o pessoal dá importância. Realmente, na nossa sociedade, certas pessoas têm importância e outras não. A verdade é essa. Não adianta... Enfim, é só aceitar a realidade. Aqui o Coringa diz: você já viu como é lá fora, Murray? Alguma vez você já saiu do estúdio? As pessoas só gritam e berram umas com as outras. Ninguém nunca é educado. Ninguém nunca pensa como é estar no lugar da outra pessoa. Eles acham que a gente vai ficar sentado e aguentar tudo como meninos bonzinhos, sem ficar revoltado e quebrar tudo. Nesse momento, o Coringa, ele menciona os poderosos. Ele fala que eles acham que a gente vai aguentar tudo como se fosse um menino bonzinho e que a gente não vai se revoltar e gritar e começar a quebrar tudo. Estão muito enganados. Aí o apresentador responde: não, isso aí que você está dizendo é só uma autopiedade. Aí o apresentador ainda fala: nem todo mundo é uma pessoa péssima. Nesse momento o Coringa olha para o apresentador com um olhar de ódio e diz: você é péssimo, Murray. Você me convidou para o seu show só para zombar de mim. Você queria me transformar numa piada. Nesse momento, o Coringa já vê todo mundo como igual. Ele acha que todas as pessoas são péssimas. Logo em seguida, eu não vou mostrar aqui por motivos óbvios, só vou descrever. Depois de uma discussão com o apresentador, o Coringa saca uma arma e dispara na cabeça do apresentador. As pessoas no estúdio ficam chocadas e saem correndo. O Coringa esboça um sorriso no rosto, como se tivesse feito algo bom. E nesse sorriso parece que a gente percebe também um certo alívio da parte dele. É como se o Coringa estivesse sorrindo porque aquele cara recebeu o que ele merecia. É como se o Coringa estivesse sorrindo porque aquele apresentador recebeu o que merecia. Pelo menos na visão do Coringa. Tá, vamos a algumas observações. Eu só fui entender o que é uma vítima da sociedade quando eu assisti esse filme e quando chegou nessa cena. Analisando essa cena por si só, talvez ela não diga muita coisa. Mas sim, o Coringa é uma vítima da sociedade. Vamos analisar o filme com calma, vamos voltar um pouco no tempo. E assim, essa cena vai fazer muito mais sentido. Vamos só analisar alguns pontos. Logo no começo do filme, aparece o Coringa, que aqui vamos chamar de Arthur. Afinal de contas, ele não é o Coringa ainda. O Arthur, ele está se maquiando. Isso parece ser o emprego dele. Ele é um palhaço. Natural que ele se maquie. Logo em seguida, a gente percebe que o Coringa não parece ser uma pessoa normal. Ele parece ter uns probleminhas mentais ali, tentando, aparentemente, forçar um sorriso.
em meio a alguma tristeza, não sei bem. Eu acho interessante essa lágrima caindo do rosto dele, parece que quer dizer uma tristeza interna, juntamente com tentando forçar um sorriso. É estranho. E aí, esse é o trabalho do Arthur. Girar uma placa para chamar a atenção de clientes. E ele parece estar ganhando a vida do modo que dá. Logo em seguida aparecem uns delinquentes e pegam a placa dele e saem correndo. O Arthur vai atrás, mas ao tentar recuperar a placa, ele é espancado por esses delinquentes e fica lá abatido no chão. Aqui você vê que o Coringa ele frequenta algumas sessões de terapia, provavelmente com a psicóloga, e você constata que ele realmente tem alguns problemas, alguns traumas a serem tratados, mas, enfim, você não fica realmente ciente do que é os traumas dele. Nessa cena, o Coringa pega um ônibus para ir para casa e a gente observa mais uma coisa. O Arthur começa a brincar com uma criança que está ali no ônibus, mas a mãe dele, que está ali do lado, chama a atenção do Arthur e diz: "Pare de mexer com meu filho." E aí o Arthur entra numa espécie de crise de riso. Aí a gente realmente constata que ele tem um probleminha mental. Parece que ele começa a dar crises de riso quando fica nervoso em alguma situação. Inclusive existem pessoas que têm esse problema, não que elas sejam deficientes mentais, tá? De forma alguma, mas tem pessoas que têm alguma crise nervosa, alguma coisa assim. Mas beleza. Mas pelo gesto, pelo comportamento do Coringa, mais essa atitude, a gente vê que como um todo ele parece ter alguns probleminhas mentais. Aparentemente segue tudo bem, o Coringa mora com a mãe dele, cuida da mãe dele, e o Arthur parece ser um filho bem cuidadoso e atencioso com a mãe. Aqui a gente vê o Arthur assistindo o seu programa favorito, que é justamente daquele apresentador que a gente viu ele matar. Nessa cena o Arthur está no emprego dele, e você pode notar que ele está com algumas hematomas da agressão que ele sofreu dos adolescentes. Logo em seguida, o Arthur é chamado na sala do chefe. O chefe cobra ele a placa que foi danificada por causa das agressões e que não foi devolvida. O Arthur explica que foi atacado e que a placa foi destruída e que não teria como devolvê-la. Mas o chefe dele não quer nem saber. Ele quer que ele devolva a placa, não se importa com o que aconteceu com o Arthur, e se ele não devolver a placa, vai ser descontado do salário dele. Eu sei que você está pensando, essa situação não é justa, né? O Arthur só estava fazendo o seu trabalho, ele estava exposto na rua a esse tipo de situação, e ele realmente não deveria ser culpado por causa disso. E é dessa forma que o Arthur pensa também. Ele não acha justa essa situação. Mas mesmo assim ele fica com a cara, um semblante de sorriso, como se estivesse colocando uma máscara no rosto dele. Mas a indignação dele, na verdade, está por dentro. Tanto é que quando o Arthur vai lá fora, começa a chutar as lixeiras com a maior revolta do mundo, indignado com essa situação. Realmente ele estava se segurando. Quem nunca passou por isso, né? Quem nunca teve que segurar seu ódio, revoltado com a situação porque não pode ficar indignado, às vezes com medo de perder o emprego. E isso aqui muita gente passa todos os dias. Aqui, Arthur aparece com uma arma na sua casa. Arthur vai continuar trabalhando, mas dessa vez ele tem a intenção de se defender. Então, essa parte aqui eu digo o seguinte: para mim, todo mundo tem o direito de se defender, seja do que for. A gente não sabe o tamanho que o perigo vai vir, o tamanho que ele representa, então é sempre bom a gente estar preparado. O Arthur, nessa cena, ele está indignado com a situação, né? Ele teve que pagar por uma placa, ele acha que não merecia aquilo, e se ele vai ter que voltar a trabalhar, ele quer ter pelo menos o direito de se defender. Eu não acho errado essa forma de pensar. Você percebe que é o Arthur que arca com todas as consequências? Então, o Arthur começa a fazer uma dancinha mostrando que realmente ele é um pouco diferente das ideias. Aqui a gente vê o Arthur num show de comédia, né, de stand-up. O Arthur gosta de acompanhar stand-ups porque um dia ele sonha em trabalhar com isso, em ser um comediante, em ser um humorista. E começa a fazer também as suas anotações, suas observações. Suas anotações que é justamente naquele caderno que ele faz as anotações dele. Um certo dia no trabalho, Arthur está lá trabalhando normalmente, até que por acidente ele deixa cair a sua arma, que todo mundo percebe. Imediatamente o chefe do Arthur é notificado dessa situação, e aí o Arthur fala com o chefe dele, ele simplesmente demite ele, porque isso não pode, isso é inaceitável, não se pode levar uma arma para o trabalho, principalmente
um local que é repleto de crianças. Enfim, por causa disso, Arthur é demitido. Arthur volta desempregado para casa e até nesse momento aqui do filme você pensa, realmente, esse cara teve que mereceu. Ele é um idiota levar uma arma pro local de trabalho dele, principalmente onde tem crianças, né? Complicado. Realmente eu pensei dessa forma. Aqui você não simpatiza com ele, você acha que de certa forma ele merece o que está passando, né? Logo perto do Arthur, ele vê que tem 3 homens assediando uma mulher dentro do metrô. Arthur começa a ter uma crise de riso e isso chama a atenção dos 3 caras. Esses 3 caras não parecem ser delinquentes, mas sim 3 homens bem empregados, aparentemente têm um bom status. Enfim, os 3 homens começam a implicar com Arthur e Arthur se defende matando os 3 homens na base da arma. São esses os 3 homens que Arthur matou que ele menciona no programa. E aí a gente vê na TV que aparece a imagem de um homem com bom status social, Thomas Wayne, lamentando a morte dos 3 homens. E o Coringa está assistindo, ou melhor, o Arthur. Mas o Arthur sabia que aqueles 3 homens não eram boas pessoas. Então na mente do Arthur, aqueles homens mereciam morrer sim. E aqui mais uma vez a gente vê o Arthur frequentando a psicóloga dele, mas aparentemente o Arthur não sente que ele é ouvido pela psicóloga. Ele não sente que ela entende ele. Então a partir desse ponto o Arthur para de frequentar a psicóloga. E aqui chega o momento que o Arthur finalmente consegue estrear como comediante. Já que ele está desempregado, ele vai tentar seguir o seu sonho de ser um humorista. Arthur começa a contar suas piadas, ele fica nervoso, tem uma crise de riso, ninguém ri da situação, ninguém ri das piadas, e a estreia dele é péssima. Nessa cena aparece o Arthur com a sua mãe que está internada no hospital, ela teve alguma crise de saúde, e o Arthur está lá do lado dela, acompanhando, e parece que a vida do Arthur só vai piorando. Ainda dentro do hospital, Arthur liga a TV, e percebe que está passando seu programa favorito e que ele está sendo comentado dentro daquele programa. O stand-up que o Arthur apresentou e a crise de riso que ele teve durante a apresentação chamou a atenção do público. Então o Arthur pensa que está sendo reconhecido pelo público. Aí fica muito feliz, pensando que realmente está sendo reconhecido como comediante, quando na verdade ele está sendo reconhecido pela situação. O apresentador, na verdade, está mangando da situação dele, né? Por ele ter tido uma crise de riso durante a apresentação. Por causa disso, o Arthur virou uma comédia nesse instante. Realmente o Arthur virou uma atração, mas não da forma que ele esperava. Por alguma razão, Arthur pensa que Thomas Wayne é o pai dele, que no caso é esse homem de terno. Então ele vai atrás de Thomas Wayne para tentar realmente descobrir se ele é pai dele. Arthur aborda Thomas Wayne no banheiro e pelo fato da mãe de Arthur ter trabalhado na casa de Thomas Wayne, por alguma razão, Arthur acredita que eles tiveram um caso, ele e a mãe dele, e que talvez o Arthur seja o filho desse homem de terno, Thomas Wayne. Então Thomas Wayne diz que não é o pai dele e que nunca teve um caso com a mãe dele porque a mãe dele é louca. E que na verdade, Arthur descobre que é adotado. Isso mesmo. Aí ele fica indignado, no começo ele não acredita, começa a discutir com o Wayne. O Arthur começa a ficar nervoso, começa a ter a crise de riso, porque ele não acredita, ele realmente pensa que o Thomas Wayne é o pai dele. E em seguida ele leva um soco na cara e o Thomas Wayne fala para ele nunca mais procurar ele, que ele não é o pai dele de jeito nenhum. A vida de Arthur vai indo de mal a pior, até que ele recebe um convite para ir participar do talk show, daquele programa do apresentador. Afinal de contas, o vídeo dele viralizou e agora ele é uma atração. Mas antes disso, Arthur descobre que sua mãe uma vez foi internada no hospital psiquiátrico. Então ele resolve investigar os registros da sua mãe. Aqui fica nítido que realmente nesse local é internado apenas loucos. Arthur vai até um funcionário e pergunta pelas fichas da mãe dele, o histórico, de fichas da mãe dele. O funcionário começa a ler os motivos pelos quais a mãe dele foi internada. Dentre esses motivos, mencionava que ela abusava do seu filho. Arthur fica surpreso com essa informação, aparentemente ele não parece lembrar disso. Então, nervoso e querendo saber mais, ele simplesmente toma o registro da mão do funcionário. O funcionário não pode entregar o registro para ele, mas ele simplesmente toma o registro e sai correndo, porque ele queria descobrir o passado da mãe dele, e assim ele também poderia descobrir
o próprio passado. Ao ler a ficha, ele descobre que ele realmente foi adotado e que a mãe dele permitia que os namorados espancassem ele quando ele era criança. Ao descobrir isso, Arthur fica chocado e tudo começa a fazer sentido para ele. Ele começa a entender por que ele é assim, por que ele não é normal como as outras pessoas, por que ele vê as coisas de forma diferente. Arthur descobre que desde muito cedo ele foi vítima da mãe dele, ele foi vítima dos namorados da mãe dele, ele foi vítima inclusive da própria mãe biológica ou dos próprios pais biológicos que abandonaram ele. Arthur aparece no hospital onde a sua mãe adotiva, que foi a abusadora dele, está internada, só constando que a mãe dele também não bate bem da cabeça, a mãe adotiva, né, que no caso é essa daí. Enfim, Arthur se levanta da cadeira, vai até a mulher que cuidou dele quando ele era criança, que no caso deixou ele ser abusado, e começa a sufocar ela com o travesseiro. E aqui aparece ele com um semblante que parece estar aliviado por ter feito uma coisa que ele julga ser certa. E aqui está o Arthur, se arrumando para ir participar do programa. E aqui é a cena do ponto inicial do nosso vídeo, onde terminamos a nossa história. Afinal de contas, vocês já sabem o que acontece aqui. Então, depois que você acompanha toda essa história, você começa, eu diria que mais ou menos na metade do filme, a simpatizar com o Coringa. Realmente, ele tem um ponto de razão. Ele tem um ponto de razão. E você, inclusive, acha bom ele ter atirado no apresentador. Você torce pelo Coringa na metade do filme pra frente, eu diria. E foi através desse filme que eu entendi o que é ser uma vítima da sociedade. E realmente o Coringa, ele foi uma vítima da sociedade. O primeiro ambiente tóxico que a gente convive é a nossa própria família. Por isso, a base familiar deve ser bem estruturada. Nossos pais, eles devem ser uma boa influência, porque eles vão determinar o nosso futuro. Eles vão determinar quem a gente vai ser no futuro. Mas o primeiro ambiente tóxico que realmente a gente convive é a família. Você vai começar a reparar injustiças dentro da família, e isso vai se refletir na sociedade também mais tarde. A sociedade muitas vezes determina o que é certo, o que é errado, o que é engraçado, o que não é. E você vai ver coisas erradas sendo consideradas certas. E vice-versa, coisa certa sendo considerada errada. É estranho, é bizarro. A sociedade deixa qualquer um louco. A gente hoje em dia não dá para ser inocente, temos que ficar muito espertos, preparados em todas as situações, seja no colégio, seja no trabalho. E eu acho engraçado que tem gente que criticou esse filme porque fica colocando o Coringa como uma vítima, sendo que ele é um assassino, e a sociedade como um vilão. Cara, de certa forma o filme, a mensagem que o filme passa não está errada. A sociedade, ela é um absurdo de louca. A gente vê leis loucas sendo aceitas, atitudes de governadores, a gente vê absurdos acontecendo todos os dias e não tem como você questionar a mensagem que o filme passa. Esse é um filme genial, eu gostei muito, principalmente da mensagem que ele passa, realmente abre os nossos olhos. Se você não passou por injustiças dentro da família, não passou por um ambiente tóxico dentro da família, seja agradecido, porque tem muita gente que passa por isso e ela é uma pessoa que se desorienta por o restante da vida. E não, eu não estou falando para você se basear no Coringa, que ele é algum tipo de herói. Na verdade, ele é um genocida. Coringa chegou no estado que ele perdeu a esperança em toda a humanidade. Ele quer fazer o mal, ele não está nem aí para ninguém. Mas é interessante como ele se transformou no Coringa. A gente descobriu isso, entendeu? É interessante isso. Coringa é o vilão, sim, mas a sociedade também não deixa de ser. Essa é a mensagem que eu queria passar. Muito cuidado, tá? Com a sua família, seus amigos, no trabalho. Seja precavido de todas as formas que você puder, porque um dia eles podem atacar você, mesmo você não tendo culpa de nada. A vida é assim, a sociedade é assim. E esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado dessa reflexão. Acredito que se identificou de alguma forma. É impossível fugir desses problemas na sociedade de hoje. E se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui, comente,
Se já passou por alguma experiência parecida, eu gostaria muito de saber qual foi uma situação que você foi vitimizado. Enfim, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Até lá!